Graça e paz mais uma vez, irmãos. Louvado seja o nosso Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estar aqui. Se estamos aqui é graças ao Senhor e poder compartilhar da Sua palavra, né? Compartilhar dos seus ensinamentos. O tema da mensagem, irmãos, é olhando fixo para Cristo. Nós estávamos agora orando clamando pela igreja, né? Para que o Senhor possa fortalecer, para que o Senhor possa trazer ânimos, para que a gente possa, em meio a todas as dificuldades que passamos, nos manter firmes, né? Caminhando, olhando para Cristo, que é o nosso alvo, como Paulo vai dizer, e não podemos tirar de maneira nenhuma os olhos do Senhor Jesus, porque quando tiramos os nossos olhos do Senhor Jesus e colocamos em qualquer outro lugar, certamente nós fracassamos. Certamente nós passamos por mais dificuldades do que já passamos. Vamos ler um texto inicial, mas vamos trabalhar em outro texto também, mas inicialmente vamos ler João 3. Evangelho de João 3, verso 14 e 15. Irmãos, muito que tem acontecido, né? Nós sabemos que, na verdade, tudo o que acontece de nos tirar da presença do nosso Deus, de trazer essas dificuldades que sentimos, fraquezas e tantas outras coisas, é somente uma coisa: o pecado, né? O pecado é o causador de tudo isso. O pecado entrou no mundo e todas as coisas se desorganizaram do plano original, né? E Billy Graham, ele diz algo interessante. Ele fala assim, que o pecado é como o câncer, destrói pouco a pouco, lentamente, sem que nos percebamos da sua traiçoeira presença. Ele vai se alastrando, até que por fim o diagnóstico final é pronunciado: doente terminal. Esse é o grande objetivo do pecado, é de cada vez mais nos tirar do alvo que é Jesus Cristo, e com isso, longe do nosso Deus, nós estaremos doentes. É como a analogia de um peixe fora d'água, né? Porque como Paulo também vai dizer, e nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Fora do Senhor, nós estamos mortos. E esse é o grande objetivo do pecado. E infelizmente, meus irmãos, as igrejas, elas têm sido afetadas cada vez mais por essa doença mortal, e têm esfriado, têm saído do seu foco, do seu alvo, para tantas outras coisas que nós vemos aí, né? As igrejas às vezes estão tirando o foco, que é olhar para Cristo, é seguir firme, como Paulo disse, para o alvo que é Jesus Cristo, pregar o evangelho da salvação, e tem se enveredado para tantas outras coisas. George Whitefield, ele diz, falando sobre esse sintoma dentro das igrejas do pecado, ele diz que a igreja está dormindo, e nada melhor que uma voz bem alta para acordá-la. E que tem essa voz é o nosso Senhor, é o dono da igreja, é aquele que morreu por sua igreja. Nós sabemos, meus irmãos, que toda a Escritura, ela aponta para Cristo, para a sua soberana obra redentora, né? E regeneração do pecador, e dar vida, nova vida a todo aquele que for alcançado por esse tão grande amor. E isso, meus irmãos, já nos diz algo, que nós precisamos desesperadamente de uma solução para o nosso problema. O grande problema que nós tínhamos de inimizade contra Deus, contra o pecado que nos arrastava ao inferno, esse foi pago na cruz. Mas todos nós sabemos que ainda passamos uma caminhada aqui nessa terra, após ser salvo, até a volta do nosso Senhor, e nós conhecemos como um processo de santificação, e nós sabemos que nesse processo ainda somos assolados pelo pecado. Ainda passamos
por muitas lutas, por muitas dificuldades e provações na nossa vida por conta do pecado que ainda sofremos na nossa carne. Mas o que nós não podemos de maneira nenhuma deixar é de tirar os olhos daquele que pode todas as coisas, daquele que é maior do que a morte, daquele que tirou o pecado de todo aquele que nele crê lá na cruz, e seguir caminhando, independente das lutas que passamos, olhando para Ele, olhando para o alvo, que é o Senhor Jesus. A tentativa do pecado, meus irmãos, infelizmente, vai ser sempre nos manter longe da presença do nosso Deus. É fazer com que eu e você pare de olhar para Cristo, venhamos olhar para as circunstâncias, para nós mesmos, para as outras pessoas. E mais uma vez, Billy Graham diz uma frase sobre isso, quando ele diz assim: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto para ele seguir a viagem. Não existe, meus irmãos, outra pessoa, além do Senhor Jesus, que possamos colocar no centro da nossa vida, para que possamos olhar e seguir, que não seja Ele. As Escrituras, meus irmãos, vai falar de vários homens, né, que tiveram seu papel brilhante na história, né? Foram homens que foram usados por Deus, mas que nós não podemos colocar os olhos neles, porque eles eram falhos. A exemplo de Davi, nós conhecemos a história de Davi, né? Que foi um homem que a Bíblia chama segundo o coração de Deus, mas também nós sabemos o que ele fez através do seu pecado, né? De tomar a mulher do seu soldado, planejar e executar a vida dele cruelmente, e no final das contas mostrou a sua natureza pecaminosa. Apesar de todos os seus grandes feitos, ele era um homem falho, não podemos olhar para ele. E se falarmos do nosso conhecido Abraão como um homem de fé, o pai da fé, né? Em que deixou a sua casa, deixou a sua parentela, seguiu para um lugar desconhecido, apenas na direção que Deus estava lhe dando, mas que também teve seu momento em que, por pouco, ele não entrega a sua esposa, né, com medo da morte, para escapar, pensava ele, né? E imagina que era essa mulher, a prometida, que dela viria uma grande nação prometida por Deus. Também não temos como olhar para esse homem. Nós até podemos imitá-los, né, nas suas perseveranças, nos seus compromissos com Deus, na coragem que eles tiveram de enfrentar tantas coisas, mas colocar nossa esperança só apenas em Jesus Cristo, não há outro. A pergunta que eu faço para mim e para os irmãos: o que tem acontecido que tem nos impossibilitado de olhar unicamente para a única pessoa que pode manter o seu propósito firme, e nele não há nem nada de limitações, né, que é o nosso Deus? O que tem feito isso? Certamente, meus irmãos, se nós não conseguimos enxergar a Cristo, também não vamos conseguir enxergar os benefícios de Deus na nossa vida. E Jesus, irmãos, nós sabemos que é a maior bênção que pode acontecer na minha e na sua vida. Ter liberdade é algo muito bom. Ter saúde é maravilhoso, é ótimo. Uma boa situação financeira, ter uma família maravilhosa, amigos, é muito bom. Mas ter Cristo não tem preço. Ter o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, caminhar olhando para Ele, não tem preço. Os meus problemas, os seus problemas, os meus conflitos, os nossos conflitos, tudo isso acaba em Jesus Cristo. Tudo isso acaba quando conseguimos olhar para aquele que tem todo o poder e poder dizer assim: eu confio no meu Deus, porque Ele me salvou.
E lendo o texto, irmãos, que eu falei, João 3, 14 e 15, de uma conversa de Jesus com Nicodemos, um texto muito conhecido, em que o verso 14 diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nessa ocasião, meus irmãos, que Jesus está conversando com Nicodemos, que era um fariseu, uma autoridade entre os judeus, um membro do Sinédrio, e Nicodemos veio até Jesus à noite, nós sabemos da história, para lhe fazer algumas perguntas. Ele estava curioso e queria conversar com Jesus. E uma das respostas dessa conversa que Jesus teve com Nicodemos, nós acabamos de ler, quando ele está falando a ele que era necessário que o Filho do Homem fosse erguido, para que todo aquele que nele cresce tivesse a vida eterna. Jesus, com essa resposta, meus irmãos, ele traça um paralelo, porque isso foi um acontecimento, ele cita aqui um acontecimento do Antigo Testamento, em que isso irá acontecer com ele mais à frente, Ele já estava proclamando aquilo que vai acontecer com ele. E também nos responde, meus irmãos, sobre nós mantermos os nossos olhos fitos nele, os nossos olhos estar fixados no nosso Senhor e Salvador, durante toda a nossa caminhada. O que acontece aqui, meus irmãos, e Jesus está falando algo do passado, e por isso eu quero ler com você o texto, e é nesse texto que nós vamos tirar alguns ensinamentos de alguns fatos que aconteceram aqui, que podem nos ajudar na nossa caminhada a nos manter olhando para o nosso Salvador. O texto que eu quero ler com vocês, encontra-se em Números 21, 4 a 9. Números 21, 4, 9. Que diz assim: partiram eles do Monte Ur pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então a serpente de bronze, colocou-a num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Esse é o texto que Jesus estava falando para Nicodemos, que deveria acontecer mais na frente com ele. E nós temos agora dois textos. Diante do que Jesus está falando com Nicodemos, irmãos, é como que ele dissesse: olha, Nicodemos, o que Moisés fez lá atrás resolveu um problema momentâneo dos israelitas, mas eu vim para resolver um problema eterno de toda a humanidade. Nós temos problemas hoje, certamente todos nós temos problemas. E aqui, meus irmãos, vamos ver o que aconteceu lá atrás e tirar algumas lições, como eu falei para vocês, de alguns fatos que o texto nos mostra. E o primeiro fato que ele nos mostra é o nosso pecado. Quando diz no verso 4 e 5 que eles saíram da terra
de Ur, a caminho do Mar Vermelho, encontraram a terra de Edom. Era uma cidade dos edomitas. E o povo começou a ficar impaciente, né? E eles murmuraram contra Deus e contra Moisés, que era o seu líder, né? E eles vão dizer que não tinha pão, não tinha água, e a comida que tinha, que nós sabemos que era o maná, eles chamaram de uma comida miserável, né? E, irmãos, nós podemos observar 3 pecados aqui, nesses 2 versículos, que cometeram contra o Senhor. Que o pecado da ira, da murmuração e da ingratidão. E o povo tinha motivo para isso? Não, porque Deus sustentava o povo desde quando libertou o povo lá no Egito. De tudo, proteção, comida, tudo. Só que a situação, será que essa situação estava favorável para isso? Estava, deles reclamarem. Porque, irmãos, quando eles chegam nessa região da cidade de Edom, era só atravessar, mas eles foram impedidos e agora eles tinham que dar uma volta muito maior. Tem uma frase que eu acho que vocês já ouviram, que diz assim: Deus nos chama do jeito que estamos, mas não nos deixa permanecer como somos. Isso é a transformação que Ele quer fazer em todos nós. E nesse povo aqui no Egito, no deserto, Deus estava transformando o povo. Se eu e você tiver o privilégio maravilhoso do novo nascimento, então nós estamos também matriculados nessa escola, nessa faculdade chamada deserto, em que muitas vezes fica muito difícil. E rapidamente, para que a gente possa entender o que estava acontecendo aqui nesse momento, o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Todos nós sabemos. E fazendo uma rápida divisão aqui, quando a gente vê Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos criação, queda e julgamento de Deus com o homem. Gênesis do 12, capítulo 12 ao capítulo 50, é a aliança com Abraão. Quando chegamos no Êxodo, é o livramento da escravidão do povo no Egito para a terra prometida. Mas quando chegamos em Levítico, nós temos santificação do povo nos sacrifícios, ordenações e purificações. E quando chegamos em Números, nós encontramos provação e purificação. O povo vai ser provado, e não uma vez só, por diversas vezes, Deus estava trabalhando no seu povo. Deuteronômio, nós encontramos a renovação da lei, quando chegam na terra prometida, e a aliança novamente com esse povo. Mas o que eu quero que vocês entendam, que esse momento aqui do povo, era Deus provando e trabalhando o seu povo. E por mais que a gente não goste, meus irmãos, mas para termos uma vida cristã, com todas as imperfeições que nós temos em nós, por conta do pecado, que era o caso desse povo, nós precisamos dessa purificação. E Deus, Ele é excelência nisso aí, meu irmão. De nos conhecer, de nos levar a esse deserto para nos aprovar. Apesar que quando olhamos para esse povo, apenas 2 parece que receberam o diploma, né? Caleb e Josué. Uma geração toda morreu no deserto por conta dos pecados. Mas a misericórdia de Deus, ela não tem fim. Ela preservou esses 2 e uma geração que nasceu sendo provada, que é aqueles que nasceram no deserto e entraram na terra prometida. O texto diz que quando eles partiram do Monte Ur para caminho do Mar Vermelho, encontraram essa terra de Edom. Na trajetória da caminhada do povo pelo deserto,
né, até a terra prometida, quando eles encontram essa cidade, Moisés vai enviar um mensageiro ao rei da cidade de Edom, para que ele pudesse permitir que eles passassem por dentro da terra deles. Só que esse pedido foi negado, né? Não tiveram essa oportunidade, que agora eles tinham que contornar uma parte enorme do deserto para poder chegar lá. Imagine você estar nos bancários e você quer chegar em Valentina. O caminho mais rápido é você cruzar Mangabeira. Aí imagina que está as portas fechadas, você não pode. Você vai ter que descer José Américo, Geisel, né? Descer pelo Cuiá, para rodear tudo isso a pé, para chegar ao seu destino. Só que quando nós olhamos, irmãos, e é uma curiosidade, que quando o povo da caminhada se depararam com algumas outras nações, houve um conflito, em que Deus fez com que esse povo, não muito militar e sem muito recurso, vencesse essas nações. E aqui não há nenhuma situação deles entrarem em conflito com os edomitas, né? Os edomitas. E por que será? Quando nós olhamos, irmãos, Deuteronômio 8:15 vai dizer que é uma terra, que o deserto é uma terra imensa e pavorosa, seca e sem água, uma terra de serpentes e escorpiões venenosos. E não tem como a gente imaginar coisa melhor. Então eles estavam diante, né, desse desvio, deles passarem por tudo isso que eles estavam passando. Agora, é interessante a gente entender que os edomitas, os israelitas, eram filhos de Jacó, né? As 12 tribos, os filhos de Jacó eram os israelitas. E os edomitas eram filhos de Esaú. Ou seja, elas eram nações irmãs. Talvez por isso não houve esse confronto, né, de Israel subjugar, pelo menos agora, ele não entra em confronto com o povo, os edomitas. E aí eles vão passar por todo esse percurso, por esse local que eles já estavam totalmente desesperados, né? É tanto que eles tomaram algumas posições contra Deus e contra Moisés, que custou para eles um preço muito alto. Em Números 20 acontece que Arão é recolhido. Isso fez com que talvez o povo ficasse mais triste ainda e levasse eles agora sim a murmurar de forma terrível. E o que acontece, meus irmãos, quando nós somos levados a ficar frente a frente com nossos conflitos, com as nossas frustrações e com as nossas limitações, são esses sintomas que muitas vezes nos deparamos: a ira, a murmuração e a impaciência, né? Porque o texto vai dizer que foi isso que o povo ficou impaciente. E no original, para essa palavra, impaciente aqui pode ser traduzido literalmente como a alma do povo encurtou-se. E tem uma expressão que nós usamos quando encontramos alguma pessoa que com facilidade ela se ira, é quando nós dizemos assim: fulano tem um pavio curto, né? A gente não diz isso? A alma do povo encurtou-se, ou seja, o povo ficou com um pavio curto. O povo irou-se contra Deus. E nós nos iramos contra Deus. Nós cometemos tal pecado contra Deus. E o contraponto que nós vamos encontrar é quando Paulo vai dizer lá aos Gálatas,
quando ele fala sobre os frutos do Espírito, é que o contrário de irar-se é ser longânimo. Quando nós nos iramos, nós tiramos os nossos olhos de Cristo. Nós colocamos os nossos olhos na situação, nós colocamos os nossos olhos nos outros ou em nós mesmos, mas tiramos os nossos olhos do Senhor quando nós nos iramos. Ligado a irar-se, vem uma insatisfação, e ligado à insatisfação, vem a ingratidão. Irmãos, certamente, quando nos iramos, nós nem pensamos. Por isso que dizemos, é melhor respirar e falar depois, porque certamente esse povo se arrependeu, mas quando ele se arrependeu, já havia morrido muitos. E nós fazemos isso. Quando nós reclamamos, nós estamos sendo ingratos. Já estamos murmurando, nos irando por coisas que muitas vezes, meus irmãos, não vale a pena. Do tipo assim, nós murmuramos que não temos roupa para ir para tal lugar. Às vezes o guarda-roupa está cheio de roupa. Nós murmuramos porque não temos uma comida que nós queremos. Estamos reclamando. Mas quantos não estão passando fome? Reclamamos que às vezes o nosso carro está velhinho, né? Onde muitas pessoas estão andando de ônibus, às vezes estão andando a pé. Nós reclamamos quando vamos trabalhar, mas muitos estão passando necessidade porque estão desempregados. Nós nos iramos contra o Deus que nos sustenta de tantas coisas. Isso é apenas alguns exemplos, meus irmãos, quando nós tiramos os olhos de Cristo. Fazemos todas essas coisas. Essa impaciência levou o povo a falar contra Deus e contra Moisés. E esse falar contra Deus, no original, vai mostrar que isso foi algo forte e intenso. Ou seja, o povo se rebelou contra Deus. Quando eles disseram, por que vocês nos tiraram do Egito? Para que morrêssemos no deserto? Como eu falei, Deus estava provando e trabalhando o povo. Tem uma música, né, cristã que diz assim, quando tudo está bom, é fácil cantar. Né? Quando nada falta, é fácil adorar. Quando o celeiro está cheio, é fácil ficar animado. É muito fácil amar quando a gente é amado. E não é exatamente assim na nossa vida. Só que Jesus vai dizer o contrário, né? Ele vai nos dizer que nós devemos confiar nele em todo momento. Nós devemos amar aqueles que nos perseguem. É muito contrário do que nós muitas vezes queremos. O que o povo queria naquele momento era voltar para o Egito. Quando a palavra Egito aqui significa terra da aflição. Muitos de nós, quando as coisas não saem como nós esperamos, nós achamos que estávamos melhores lá atrás, como nós estávamos. O fato da gente vir à igreja, participar dos cultos, não garante que tudo na nossa vida vá ser mil maravilhas. Isso não garante. E é por isso que muitas vezes muitos se enganam, né? Eu estou na igreja, eu estou fazendo tudo que tem que ser feito e vai dar tudo certo. A prova, quando Deus nos leva à prova, e quando Ele quer testar a nossa fé, ou Ele quer nos fortalecer em meio às circunstâncias, certamente vai ser na forja, no fogo quente. Não tem para onde correr. Muitas vezes Ele vai nos levar para o deserto. A gente observa que o povo aqui, eles não estavam com carroças importadas, né, com luxo, nem indo para a praia, né? Era um povo que estava sendo transformado e que, por sinal, estava murmurando, sendo ingrato e apontando o dedo para Deus e dizendo que não aceitava aquelas coisas. Como que eles dissessem, por que o Senhor está fazendo comigo? Eu não mereço essas coisas. Muitas vezes também somos assim.
Olhamos para trás e desejamos a terra da aflição. Nós temos, irmãos, um problema parecido com o desse povo no deserto. O povo que saiu do Egito, mas que agora está querendo voltar para lá. Nós saímos do sistema desse mundo, da prisão que estava nos escravizando, mas em muitas coisas do mundo ainda não saiu de nós. E Deus precisa trabalhar em nós e nos tratar em todos esses aspectos. E como eu falei, muitas vezes esse tratamento de Deus vai ser no deserto ou numa forja, num fogo muito quente, para que possamos ser trabalhados cada vez mais. Até há um texto que fala que é no fogo quente que o ouro ele é refinado, né? Quanto mais quente, mais refinado ele fica. E a aflição que passamos é essa, a situação. Mas a grande diferença vai ser aonde os nossos olhos vai estar. Se está fixo no Senhor Jesus, o nosso Salvador, ou se vai estar nas circunstâncias da vida. Eu vi uma reportagem há um tempo atrás, uma repórter brasileira participou de uma caravana com uma ONG dos Estados Unidos, de uma senhora lá dos Estados Unidos, que ela fez um propósito de todos os dias, ela era costureira, todos os dias ela construiu um vestido, uma roupa para uma criança na África. E ela fez um monte de roupas, e aí foi uma caravana aqui do Brasil, junto com essa mulher nos Estados Unidos, para entregar essas roupas lá na África, num local muito pobre. E quando eles chegaram lá, essa repórter dando essa entrevista, ela disse que ela ficou impressionada com tanta pobreza. Ela não tinha noção de como realmente era a pobreza nesse local na África. Mas ela também ficou impressionada com outra coisa, com tanta alegria em meio à pobreza que ela viu. E eles foram recebidos numa aldeia com um culto evangélico. E lá, né, no final da expedição, todinho, receberam tudo que tinha que receber e tal. Aí ela fez uma pergunta para eles, essa brasileira. E ela perguntou assim: o que vocês queriam ganhar? E ela disse que ela ficou surpresa ainda mais, porque talvez ela esperasse que eles dissessem qualquer outra coisa. E eles sabiam que ela era do Brasil. E daí, para surpresa dela, o que as crianças pediram foi: traga uma Bíblia para a gente. No Brasil tem Bíblia, mande uma Bíblia para a gente. E ela ficou assim, perplexa, porque tanto sofrimento, mas como eu falei, tanta alegria e um desejo de conhecer mais o Senhor através das Escrituras. Então a pergunta que eu fiz: aonde estão os nossos olhos? Está nas circunstâncias dos problemas que vivemos, ou está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Jesus, irmão, certa vez ele disse aos seus discípulos que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai que o enviou e concluir a sua obra. Não que Jesus não tivesse fome, mas para ele o mais importante era obedecer o Pai, fazer a sua vontade. O povo disse que detestava aquela comida que eles tinham, que era o maná, que os sustentava todos os dias. A trajetória, meus irmãos, geográfica do Egito para a terra prometida era de 3 meses de caminhada. Eles levaram 40 anos. Foi muita volta no deserto, que Deuteronômio vai dizer que era lugar de serpentes e escorpiões venenosos. Era o tratamento de Deus para um povo que murmurava, que se irava diante da provisão de Deus. No Salmo 95:10 diz assim, o Senhor vai falar com o salmista, ele diz: durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse:
eles são um povo de coração ingratos, não reconheceram os meus caminhos. Irmãos, esse povo, eles viram com os seus olhos os grandes feitos de Deus no Egito. Antes de Deus levar o povo para a faculdade do deserto, Deus mostrou quem ele era a esse povo. E Deus diz assim: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ou seja, do que esse povo tinha dúvidas? Irmãos, eles viram o mar vermelho abrir, né? Eles caminhavam com toda a proteção divina. Mas eles tiraram os olhos do Senhor e olharam para o Egito, olharam para trás, porque eles estavam passando por algumas dificuldades. Então, quando nós passamos por algumas dificuldades, não olhe para a circunstância, não olhe para trás, olhe apenas para o seu Senhor, que Ele não só disse: você será meu e eu serei seu, mas eu dei a minha vida por você, eu derramei o meu sangue, e eu estou dizendo a você: eu estarei com você todos os dias até a minha volta, e nós viveremos por uma eternidade juntos. Às vezes, irmãos, passamos por alguma situação e reclamamos. O pior é que nós ficamos muitas vezes dizendo: Senhor, mostra-me a tua vontade para a minha vida. Mas estamos reclamando das situações que muitas vezes é o próprio Senhor que está nos dando, para que eu e você venha crescer no conhecimento e na intimidade com Ele. Não tem como eu e você crescer na intimidade se a gente não souber quem nós somos e quem é o nosso Deus. Não tem como. Jesus talvez esteja nos respondendo muitas vezes através da sua palavra, como ele vai dizer para aquela igreja lá em Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, quando ele diz que eles perderam o primeiro amor. Vocês perderam o primeiro amor. Voltem e comecem de onde vocês pararam, que é o primeiro amor. E esse problema com Éfeso, irmão, com esses irmãos em Éfeso que perderam o primeiro amor, e o que era perder o primeiro amor? Era o excesso de trabalho, era pela rotina que eles viviam agora, que eles tinham ofuscado a sua motivação original e principal, que era a obra e pregar o Evangelho. E isso não tem nada a ver com você viver uma vida toda sem desfrutar das coisas que o Senhor te abençoa, como qualquer coisa que você venha pensar. Porque quando nós buscamos Ele em primeiro lugar e nos enchemos dEle, todas as outras coisas que Ele nos proporciona, qualquer área da sua vida que você pensar, você vai aproveitar da melhor maneira possível. Por quê? Porque o centro é Ele e você está cheio, pleno do Senhor. Então não há frustração. Se o Senhor te satisfaz, você não vai estar frustrado com as coisas que acontecem nesse mundo, né? Basta a gente assistir um jornal que a gente já fica irado com as coisas que acontecem com o Brasil. Até outro dia a gente estava conversando e eu dizendo: irmão, a gente tem que tirar os olhos desse negócio, colocar em Cristo, que é o nosso Salvador, que é para quem a gente está servindo, que é quem nos resgatou, porque esse negócio está falido, já acabou, né? Mas é isso. O segundo fato, irmãos, que nos mostra é a disciplina de Deus e o seu resultado. Versos 6 e 7, o Senhor vai enviar serpentes venenosas que mordem o povo, muitos morreram, né? E o povo corre a Moisés, dizendo que nós pecamos contra o Senhor e contra você, e pede para que Moisés clame, interceda, para que as serpentes, elas saíssem do meio deles. E aí precisamos já entender aqui, irmãos, que quando erramos, nós também desfrutamos da disciplina do Senhor. E isso é maravilhoso, porque horrível é você fazer o que quiser e Deus deixar você fazendo sem se importar com isso. Se Deus está colocando a mão, é maravilhoso, porque a Bíblia diz que Ele disciplina o filho que ama. E a reação do povo
foi reclamar com Moisés. Clamar a Moisés por intercessão. A resposta do Senhor é que foi interessante, né? Moisés ora, mas Deus ele não vai tirar as serpentes. Ele vai promover uma cura, né? Que era a estátua. Eles continuaram sendo mordidos, mas aí eles olhavam e eles eram curados. Interessante, irmãos, é que a serpente, a de bronze, a presença dela não vai garantir proteção, mas ela serve como tratamento. Quando fossem mordidos, eles deveriam olhar para ela. E, às vezes, nós continuamos passando por situações que nos ferem. O que Deus nos dá, na verdade, é a cura. É em meio a essas situações que passamos, a gente poder olhar e confiar que Ele está conosco. Que não seremos destruídos porque Ele está conosco. E se acontecer do Senhor nos levar, porque cumpre o propósito soberano dEle. Deus é um Deus que disciplina, mas diferente de um pai terreno, que muitas vezes, eu falo por mim, queremos disciplinar o filho para dizer para ele, olha, porque eu disse a você que não fizesse, e você fez, é para colocar a autoridade sobre a situação, né? Deus não, Deus disciplina para que venhamos nos arrepender, né? E mudar as nossas atitudes. Deus ele vai se utilizar às vezes de algo natural, como ele utiliza aqui as serpentes. Trouxe um efeito desesperador ao povo, né? Fazendo com que eles se arrependessem dos seus pecados e se voltassem para Deus. Hoje tem algo que até já se fala com mais tranquilidade, eu vou dizer assim, que é sobre um câncer, né? Antigamente era mais complicado, as pessoas não queriam nem falar essa palavra, mas hoje a gente já vê as pessoas falando. Esse problema ainda deixa todas as pessoas temerosas, certamente, mas que nós sabemos que pode ser um instrumento de Deus usado para tratar e muitas vezes nos fazer se arrepender, né? Levar muitas pessoas ao arrependimento. Se a gente olhar por essa ótica, meus irmãos, nós podemos dizer que é bom que seja. Podemos dizer que o câncer é uma bênção, né? E um período de tratamento de Rosângela, eu recebi um texto de John Piper, quando ele coloca num texto que ele escreveu, não desperdice o seu câncer. E interessante é que para um cara como ele, um homem de fé, um teólogo, um cara, né, experiente e tal, era fácil ele escrever todas aquelas coisas. Mas ele escreveu todas aquelas coisas porque ele estava passando por isso. Ele estava passando por um tratamento de câncer. E todas as fases que ele passou, ele escreveu. E ele vai dar lá várias formas de você não desperdiçar o seu câncer. E vai ter muitas coisas lá, eu não me lembro agora das coisas, mas é tipo assim, não orar é desperdiçar o câncer. Não lutar buscando os recursos, né, que Deus dá é desperdiçar o câncer. Tem muitas coisas que ele coloca lá e é algo tremendo. Como nós tivemos agora há pouco também, Ronaldo Lindório passou por esse processo de câncer e parece, quando nós olhamos aos nossos olhos, que foi fácil. Mas como ele mesmo diz, que quando está tudo tranquilo, não está acontecendo nada na vida do crente, é o momento dele se fortalecer em Deus. Porque quando o dia mal chegar, e certamente ele vai chegar, ele vai estar fortalecido para todas as situações e tribulações que passar. Se ele estiver fortalecido se ele buscar o fortalecimento em Deus, quando tudo está calmo, quando chegar o dia da tribulação, certamente, quem está de fora vai achar que está tudo bem aqui, mas é por conta da força que ele está no seu Deus, no único Deus.
Talvez, irmãos, o povo tenha se equivocado no pedido de oração. Em vez de pedir que tirasse as serpentes, eles deveriam pedir que o Senhor tirasse as atitudes que estavam desagradando a Deus, que não honrava o nome do Senhor. Às vezes nós pedimos ao Senhor, Senhor, tira essas situações, e não é pecado orar para que Deus tire as situações, mas esquecemos de acrescentar nas nossas orações, Senhor, muda o meu caráter, muda o meu orgulho, muda aquilo que tem feito com que eu tenha desagradado o Senhor, não é? E isso, nesse tratamento, talvez já estejamos sendo curados, não é verdade? E sendo curado, nos fortalecemos em Deus, passamos por essa fase e esperamos a outra fase vir, que certamente virá. Não é isso? O terceiro fato, meus irmãos, é o instrumento da disciplina. Versos 8 e 9, o Senhor diz a Moisés, faça a serpente de bronze, coloque no poste, para que quem for mordido seja curado. Quando eu li esse texto a primeira vez, aí eu pensei, por que Deus mandou fazer uma imagem para um povo, se a Bíblia diz que construir imagens de adoração era pecado, né? Eu fiquei meio sem saber, mas lendo mais um pouco, dando uma estudada, eu entendi, porque o povo ele vivia em constante desobediência, né? Então foi muito tratamento para esse povo. E aí eles passaram por diversas consequências terríveis. E Deus requer do povo, de mim e de você, total confiança nele. Deus quer que nós venhamos ter total obediência em tudo aquilo que Ele nos fala. Se nós temos a palavra do Senhor como regra de fé e prática, se nós estudamos essa palavra, se o Espírito Santo nos ajuda a entendê-la e colocar ela em prática, meus irmãos, não é difícil a gente entender que quando fazemos algo que desagrada o Senhor, seremos castigados por nossas consequências. A consequência virá. Então, a estátua de bronze não era para adoração, como a própria Escritura, ela vai condenar essa prática, mas ela era ela era para a obediência e cura. Deus mandou que ele fizesse a estátua, ele deu a ordem, quando for mordido, olhe para a estátua. Era uma ordem do Senhor, para que eles cumprissem como obediência, né? Certamente, no momento dessa conversa, e lembra, Jesus está conversando com Nicodemos sobre isso. Nicodemos talvez não tenha entendido tão certo sobre isso, até que Jesus vai para o madeiro. E aí, talvez ele consiga agora realmente entender, porque o próprio Jesus dizia que ele, né, era como aquela estátua erguida por Moisés, que curou o povo naquele momento, mas que ele curaria o povo pela eternidade. É verdade, irmãos, que muitas vezes, quando somos levados a passar por algumas situações, nós imediatamente queremos o alívio, né? Mas o que Deus quer é a transformação. Nós pedimos o alívio, Deus quer a transformação. Certamente que esse meio de cura tinha primeiramente a intenção ali de glorificar a Deus, o amor e expor o amor de Deus, né? Atribuir a cura inteiramente à divina graça do Senhor. Mas também, né, vai demonstrar o amor dele, quando o próprio Jesus ele disse, né, que como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado,
Porque Deus, logo em seguida, ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui demonstra claramente que a morte de Jesus na cruz foi a maior demonstração de amor de Deus aos homens. Qualquer que olhe para essa exibição do amor profundo do nosso Deus, ou seja, da entrega do seu Filho unigênito, que veio para se tornar maldição por nós, e qualquer um que olhar e crer em seu coração, esse viverá. É a maior bênção, é uma cura eterna que acontecerá. Nós sabemos que não somos salvos por nada que venhamos fazer, mas apenas o Senhor fez. Deus quer que nós chegamos a essa conclusão. Se somos salvos, é por sua livre e rica e soberana e merecida graça. Deus quer que nós entendamos isso. E isso foi demonstrado pela pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, as dádivas de Deus para a nossa cura devem ser utilizadas e não veneradas. Quando Deus nos cura de enfermidades e de situações, isso deve glorificar o seu nome, e não que venhamos adorar as bênçãos, mas sim o abençoador. Quando as bênçãos de Deus passam a ser adoradas, nós temos o sujeito chamado idolatria. E a sua forma mais prejudicial é quando nós tiramos o Senhor do nosso coração, tiramos os nossos olhos do Senhor e colocamos nas coisas. O objetivo, irmãos, dessa serpente de bronze era de trazer ao povo a confiar e enxergar tudo o que Deus estava fazendo por eles. E que eles olhassem para aquilo que trouxe todo esse acontecimento para eles. Porque Deus pede para Abraão, para Moisés, fazer uma estátua exatamente do que estava trazendo a morte para eles. Ou seja, eles, quando eram mordidos por uma serpente, era o pecado confrontando eles do que eles tinham feito, o porquê eles tinham feito, e eles estavam sendo castigados. Então, quando eles olhavam para a estátua, eles eram confrontados pelos seus próprios pecados. Quando chegamos em 2 Reis 18:4, o rei Ezequiel, meus irmãos, teve que destruir essa serpente, porque eles passaram a idolatrar e a cultuar essa serpente feita lá no deserto. O povo tinha um coração obstinado à idolatria. E não somos diferentes. Jesus, na sua jornada aqui na terra, meus irmãos, ele nos mostra que a cura física, ela é importante, porque ele curou muitas pessoas. Curou várias pessoas. E curou até pelos meios naturais ou sobrenaturais, dependendo do seu propósito. Mas ele também nos mostra que a sua missão principal era a redenção. Era trazer salvação aos pecadores. Então, irmãos, tudo que aconteceu no deserto também apontava para Jesus Cristo. O que ele estava dizendo a Nicodemos é que ao ser levantado do madeiro, de forma que no deserto o povo olhava e eles foram curados fisicamente e momentaneamente, agora todo aquele que crê serão curados para sempre, terão vida eterna. Aquela serpente no deserto não curava o povo só por ter sido erguida, mas tinha que olhar. Só em ela estar ali não curava, eles tinham que olhar. Não basta dizer que Jesus existe e que é o Filho de Deus. Nós devemos crer. E isso
ser testificado com as nossas vidas. E talvez a gente fique na dúvida, né? Como vou mostrar isso na minha vida? Jesus vai trazer, né? Comparando com uma árvore que dá frutos bons e a árvore que dá fruto ruim. É só olhar os frutos. Se você acha que os seus frutos estão sendo bons, você deve observar. O apóstolo Paulo, ele vai usar a expressão, meus irmãos, que aparece em suas cartas 165 vezes, para que venhamos fixar na nossa mente o que Paulo queria dizer, que tudo é em Cristo. É em Cristo. O alvo é Cristo. Ele vai dizer aos romanos que ele vai dizer que somos justificados em Cristo. Vai dizer aos coríntios que somos santificados em Cristo. Aos gálatas, somos libertos em Cristo. Aos efésios, unidos em Cristo. Aos filipenses, nós no gozo em Cristo. Aos colossenses, a plenitude em Cristo. Aos tessalonicenses, glorificados em Cristo. Só alguns, mas essa expressão em Cristo, ele vai trazer 165 vezes em todas as suas cartas. Crer deve nos levar, irmãos, a entender a identificação que nós temos com Cristo. Quando ele foi crucificado e morreu, nós fomos crucificados com ele e morremos, porque ele estava nos substituindo. Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Então a dívida para o pecado, ela foi quitada. Quando ele ressuscita dentre os mortos, nós ressuscitamos com ele. Paulo vai dizer também na carta, quando ele escreve aos Efésios, algo que aconteceu após a ressurreição e na ascensão de Jesus Cristo, que ele está sentado à direita do Pai. E nós sabemos, irmãos, que essa é a sua posição. E Paulo diz, e que nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Temos um privilégio, irmãos, maravilhoso. A nossa participação é zero. Só ele poderia nos salvar. No discipulado, a gente tratou de um assunto agora há pouco sobre a adoção. E é algo muito interessante e maravilhoso a gente aprender sobre isso. Porque o Senhor, Deus, Ele podia ter nos escolhido, eleitos. Ele podia ter nos justificado. Ele podia ter nos regenerados. E seríamos criaturas purificadas, regeneradas, salvas, glorificando a Ele, como os outros seres. Mas na adoção, Ele não só fez isso, Ele nos adotou na sua família. Os anjos, eles são criaturas criadas que adoram a Deus. Nós somos filhos, co-herdeiros com Cristo. É um privilégio muito grande. É muito grande esse privilégio, irmãos. Quando nós olhamos para a obra de Jesus Cristo, nós devemos entender que o Pai concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele mesmo é a ressurreição e a vida. E aquele que nele crê terá a vida eterna. Fará parte dessa família. E ele continua sendo o alvo que precisamos fixar nossos olhos nele, em meio a qualquer coisa. Sem crer em Cristo, nós continuamos com os nossos problemas. Ser cristão não é ter certeza da ausência dos problemas de saúde ou financeiro, mas se cremos em Cristo, passamos por essas situações, mas nós temos a certeza de que Ele vai estar conosco. Amém? E eu quero concluir, meus irmãos, só repetindo que em Cristo, só em Cristo, nós temos salvação.
Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, 12. Não há nenhuma outra ligação entre Deus e o homem que não seja Cristo. Unicamente os que depositam sua confiança em Cristo estarão com eles até o fim. Passaremos essa vida lutando, chorando, com conflitos, passando por tudo que todo ser humano passa, mas nós teremos esperança no coração. Nós teremos uma alegria que, como nós sabemos, o mundo nunca vai entender, né? Assim como só havia um caminho, uma direção no Mar Vermelho, e em um outro lugar não tinha, só há um caminho para chegar ao nosso Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então que tenhamos os nossos olhos fixos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos?